Leitura do livro Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Autor Mike Bickle. Capítulo 8. Liberando o poder de Deus por meio da intercessão. Tópico: o foco da nossa intercessão. Dois dos principais pedidos que Jesus nos exortou a fazermos ao Pai, ao intercedermos, são para a liberação de uma porção maior do Espírito Santo e a liberação de mais justiça. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11:13. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Lucas 18:7. Como cristãos, sob a nova aliança, já temos o Espírito Santo. Recebemos o Espírito que habita em nós em nosso novo nascimento. João 3, versículos 3 a 5, Romanos 8, versículos 9 a 11. Portanto, não oramos para que o Senhor nos dê o Espírito Santo no sentido do Espírito que habita em nós. Em vez disso, pedimos que Ele libere mais do ministério do Espírito em nós e por meio de nós. O Novo Testamento se refere a uma medida maior do Espírito que é liberada na igreja como uma medida maior de graça. Mas Ele dá uma graça maior. Tiago 4:6. Em diferentes versículos, ela é chamada de uma graça maior. Tiago 4:6. Maravilhosa graça, em Atos 4:33. Graça abundante, referente a Paulo, em 1 Timóteo 1:14. Cheio de graça, referente a Estevão, em Atos 6:8. Cresci na graça, em 2 Pedro 3:18. E graça e paz multiplicadas, em 1 Pedro 1:2. Eu estimulo os cristãos a usarem as orações apostólicas para orar a fim de que essa graça seja liberada na igreja. Veja o capítulo 9. Também oramos pela liberação de mais justiça. Justiça pode ser definida simplesmente como Deus endireitando as coisas erradas. Há dois aspectos em relação à justiça: salvação e juízo. Vemos o aspecto da justiça em relação à salvação quando o povo de Deus é liberto e justificado. Vemos o aspecto da justiça em relação ao juízo quando os ímpios, os que se rebelam contra os retos caminhos de Deus, são detidos, removidos e até mesmo punidos. A justiça é expressa por meio de evangelismo, curas, reavivamentos, unidade e ao impactarmos a sociedade para o reino. O evangelismo é uma expressão de justiça, porque é um juízo sobre as trevas nos corações dos incrédulos. Deus julga as trevas no coração de um incrédulo todas as vezes que alguém nasce de novo. A cura expressa a justiça na liberação de juízo sobre as enfermidades. O reavivamento é um juízo sobre os comprometimentos da igreja. Cada uma dessas coisas é uma expressão da justiça de Deus. A justiça pode vir em pequenas medidas, mas é liberada quando oramos. Todas as vezes que há uma reunião de oração ou que declaramos a palavra em relação a alguém, mais justiça é liberada. Quando iniciei a prática de reuniões diárias de oração, eu considerava os intercessores como pessoas que estavam desperdiçando o seu tempo numa sala de oração, quando poderiam estar evangelizando os perdidos. Eu os via como não envolvidos na verdadeira guerra de ganhar os incrédulos para Jesus, enquanto ficavam sentados, parados numa sala de oração, isolados da batalha por almas. Logo descobri que eu estava completamente errado.
Passei a entender que foi Jesus que originou a oração por justiça. Veja Lucas 18, versículos 1 a 8. E vi que isso aumentaria a eficácia dos nossos trabalhos evangelísticos. Na verdade, Jesus fez da oração, especificamente da oração contínua, dia e noite, a condição para a liberação da sua justiça até a plena medida que ele ordenou. A oração dia e noite, sobre a qual falarei mais tarde neste livro, é uma expressão prática do mandamento de amarmos uns aos outros. O resultado disso é mais justiça, a bênção de Deus que é liberada numa geração. Muitos milagres e curas ocorrem fora do contexto da oração dia e noite. No entanto, creio que até mesmo mais será manifesto à medida que os santos estiverem intencionalmente mobilizados em áreas ao redor do mundo para oferecerem oração dia e noite. Os que combatem na intercessão não estão isolados da batalha, como eu outrora pensava, mas estão ativamente expressando amor pelas pessoas por quem oram. Estão verdadeiramente ajudando-as de uma maneira prática. A oração é uma expressão prática do mandamento de amarmos uns aos outros, porque faz parte do processo que traz libertação aos que precisam dela. 2 Coríntios 1:11 e Filipenses 1:9. Tópico: os 7 benefícios da intercessão. A atividade da intercessão tem muitos benefícios, além de uma liberação maior do poder de Deus aos outros. A intercessão nos leva à intimidade, transforma os nossos corações, unifica-nos numa comunidade, renova a nossa fé, multiplica bênçãos de volta para nós e nos dá uma herança nas pessoas e nos lugares pelos quais oramos. Subtópico 1. Aprofunda a intimidade e estimula a transformação. A intercessão nos ajuda a crescermos na intimidade com Deus e transforma os nossos corações, fazendo com que internalizemos a palavra de Deus à medida que a oramos de volta a Ele. Devido ao fato de que as palavras de Jesus são espírito e vida, João 6,63, elas têm o poder de transmitir vida a nós à medida que as declaramos. As palavras que eu, Jesus, vos tenho dito são espírito e são vida. João 6,63. Todas as vezes que dizemos o que Deus diz, isso marca os nossos corações e nos transforma em pequena medida, porque recebemos uma pequena transferência da sua vida. Isso progressivamente renova as nossas mentes e sensibiliza os nossos corações. Imagine um programador de computação que escreve muitas linhas de códigos enquanto desenvolve um programa de computação. Espiritualmente, estamos fazendo algo semelhante a isso. Escrevemos uma linha de códigos em nossos corações todas as vezes que declaramos a palavra de Deus de volta a Ele em oração. Tudo o que dizemos de acordo com Deus é como um código que está sendo escrito em nossos corações. Isso marca os nossos corações, muito embora não consigamos medir com precisão a mudança em semanas ou meses. Com o passar dos anos, a mudança dentro de nós será profunda. As nossas orações pelos outros afetam os nossos próprios corações mais do que detectamos. Talvez não sintamos nada ao orarmos por uma nação que seja remota e longínqua. No entanto, há um impacto acumulado em nossa vida que frequentemente passa despercebido. O fato de estarmos envolvidos em oração por reavivamento e justiça muda muitas coisas em nós que frequentemente não nos damos conta e não conseguimos medir facilmente.
Pense nisso por um momento. Simplesmente não sabemos onde estaríamos hoje se houvéssemos negligenciado a oração com o passar dos anos. Onde estaríamos em nossa maneira de pensar? Que emoções negativas poderíamos ter desenvolvido se houvéssemos vivido num vácuo espiritual de falta de oração? Qual poderia ser a diferença em nossos amigos, em nossas conversas, se não houvéssemos persistido com veemência na oração por reavivamento e pelos outros? Não é possível saber que males temos evitado em nossa vida interior, simplesmente como resultado de uma constante intercessão pelos outros. O oposto é igualmente verdadeiro. Se a oração não tem sido uma parte habitual de nossas vidas, então algumas das dificuldades e emoções negativas que experimentamos podem muito bem ser atribuídas à falta de um relacionamento crescente com Deus pela oração. Eu estimulo os que são iniciantes na oração ou os que não têm sido constantes na oração a começarem hoje. Dê pequenos passos em sua caminhada de crescer em oração e observe o que Deus fará em sua vida. Subtópico 2. Aumenta o entendimento. A intercessão libera revelações espirituais. Efésios 1:17. Enquanto Daniel orava com persistência, Gabriel o visitou e lhe deu capacidade para entender coisas espirituais. Falava eu ainda em oração e súplicas, colocando minhas petições diante de Yahvé. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem, me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-lhe percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu a viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora, presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tiveste. Daniel 9, 20 e 23. Paulo orava para que os santos crescessem no entendimento, para que o Pai da Glória vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais. Efésios 1, 17, 18. Subtópico 3. Libera o poder de Deus. A intercessão libera o poder e a justiça de Deus à medida que muda a atmosfera espiritual das cidades. Lucas 18, 8. Quando Daniel orava, as atividades angelicais aumentavam e as atividades demoníacas eram obstruídas no mundo espiritual. Daniel 10, versículos 12 e 13. Há uma lei irrefutável que observamos na história. O reavivamento é liberado numa medida maior quando oração dia e noite é oferecida. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Mateus 17, 21. Daniel, vim em resposta ao teu clamor, mas o príncipe demoníaco do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Miguel, arcanjo, veio me ajudar. Daniel 10, 12, 13. Subtópico 4. Une-nos numa comunidade ao expressar amor. A intercessão também une os nossos corações às pessoas e aos lugares pelos quais oramos.
cresceremos em nosso amor pelas pessoas e pelas coisas pelas quais oramos. Além disso, amaremos as pessoas com quem frequentemente oramos. É impossível orarmos por ou com alguém habitualmente sem mais cedo ou mais tarde sentirmos amor por essa pessoa. Como João Calvino escreveu, interceder pelos homens é a maneira mais poderosa e prática de expressar o nosso amor por eles. A intercessão une as pessoas e é uma expressão prática de as amarmos, pois libera libertação aos necessitados e une o nosso coração às pessoas e aos lugares pelos quais oramos. O que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas. Filipenses 1,19. Contando também com a ajuda de vossas orações por nós. 2 Coríntios 1, versículo 11. Subtópico 5. Renova a nossa fé. A intercessão renova a nossa fé à medida que declaramos a palavra de Deus de volta a Ele em oração. Fazer orações bíblicas edifica a nossa fé para o reavivamento. O próprio ato de orarmos a palavra resulta no fortalecimento da nossa fé para as promessas pelas quais oramos. Você descobrirá que a sua fé ficará cada vez mais forte à medida que desenvolver a prática de declarar a palavra de volta ao Pai na intercessão. Subtópico 6. Multiplica as bênçãos. A intercessão pelos outros multiplica bênçãos de volta sobre a vida e a família do intercessor. Toda oração de bênção por outra pessoa é uma oração que Deus desenvolve a você e aos seus entes queridos. Jesus prometeu: dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida calcada. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Lucas 6,38. A lei do reino exige que sempre recebamos mais do que distribuímos. A medida que damos em oração pelos outros será usada de volta a nós. Essa é uma das minhas promessas favoritas sobre a oração. Não importa por quem oramos, até mesmo quando oramos pelos nossos inimigos, como Jesus nos ordenou a fazermos, acabamos sendo abençoados pelas orações que fazemos por eles. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Mateus 5,44. Quando oramos pelos nossos inimigos, somos forçados a lidar com as nossas próprias más atitudes e a endireitar o nosso espírito, mas também nos tornamos os recipientes das nossas orações. Por exemplo, quando oramos pela liberação do espírito de sabedoria sobre os nossos inimigos, recebemos sabedoria também. O princípio de bênçãos multiplicadas aplica-se a tudo o que fazemos na vontade de Deus, quer estejamos oferecendo orações, dando dinheiro ou misericórdia, ou servindo as pessoas de maneira simples. O Senhor multiplica as bênçãos de volta a nós 100 vezes mais. Jesus garantiu aos discípulos: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, mas no mundo futuro a vida eterna. Marcos 10, 29 e 30. Nunca, jamais daremos mais a Deus do que Ele nos dá. Toda oração que fazemos inspirada pelo Espírito será devolvida a nós e aos nossos entes queridos. Por exemplo, se você orar pela igreja do Egito, as suas orações liberarão as bênçãos de Deus sobre os cristãos de lá.
E o conteúdo das orações também será liberado sobre você e a sua família nesta vida e na era vindoura. Obviamente, não merecemos bênçãos multiplicadas pelo fato de intercedermos, mas Deus é exaltado quando Ele mostra a sua extravagante generosidade, dando ao seu povo um retorno 100 vezes maior. Ele possui riquezas infinitas. Assim sendo, elas nunca diminuem quando Ele manifesta uma grande generosidade. Subtópico 7. Dá-nos uma herança. O Pai disse a Jesus para orar pela liberação da sua plena herança nas nações. Pede em oração e eu te darei as nações como herança. Salmos 2, versículo 8. Parte do ministério de intercessão de Jesus inclui as orações que ele inspira nos santos sob a sua liderança em toda esta era. Essas orações inspiradas pelo Espírito contribuem para a herança de Jesus nas nações. Exatamente como reinamos parcialmente com Jesus sobre as nações nesta era e na era vindoura em plenitude, Apocalipse 3:21, Apocalipse 5:10 e Apocalipse 20:4-6. Assim também nos unimos a Jesus na intercessão pelas nações nesta era e na era vindoura. A intercessão nos dá uma herança nas pessoas e nos lugares pelos quais oramos. Temos um investimento espiritual com a sensação de sermos os donos, como também uma bênção eterna e alegria em todas as pessoas e lugares pelos quais habitualmente oramos e servimos. Todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança, alegria ou coroa de glória diante dele? Ora, não sois vós? Com toda certeza, vós sois a nossa glória e a nossa grande alegria. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Essa herança começa nesta era e continua na era vindoura. Quando oramos pelo Egito, Japão, Irã ou outra nação, as nossas orações liberam bênçãos sobre essas nações, liberam bênçãos sobre nós e nossas famílias também. E recebemos uma herança em relação ao que acontece nesses países, nesta era e na era vindoura. A nossa herança na intercessão tem um impacto a longo prazo. As nossas orações por pessoas e cidades têm um impacto tanto agora como na era vindoura. As orações dos santos da história são armazenadas numa taça perto do trono de Deus e têm um impacto no final dos tempos. Apocalipse 5, versículo 8, Apocalipse 8, versículo 8, versículos 1 a 6. Fim do capítulo.